Sempre tem informação importante para você aqui na nossa programação. A gente fala bastante de saúde, porque a gente gosta de cuidar de você. Quero saber se você já ouviu falar em lúpus. Essa é uma doença autoimune que pode ser controlada se acompanhada por um médico especialista. O Alex Rodrigues conversou com um reumatologista sobre essa doença e a gente vai acompanhar tudinho agora, olha só. Hoje o assunto aqui então será lúpus, uma doença que atinge a vida de muitos brasileiros e consequentemente das famílias, das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Primeiramente, o doutor Ivânio está aqui conosco, especialista no assunto, diretor científico da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor, bom dia, bom tê-lo com a gente aqui na TV Pai Eterno. Bom dia, amigo, bom dia. E conta pra gente primeiramente, doutor, o que é o lúpus? Muita gente não sabe o que é a doença. Bom, primeiro é importante a gente entender que o nosso sistema imune, o nosso sistema imunológico, nos defende de doenças diferentes, infecção por vírus, bactéria, ele está ali para nos proteger. Um determinado momento existe um desequilíbrio, uma desregulação desse sistema e a gente tem uma autoagressão do próprio indivíduo, do sistema imune. Isso é chamado de doença autoimune. Lúpus eritematoso sistêmico é um exemplo clássico de uma doença autoimune em que você tem um comprometimento de várias partes do corpo. É comum a paciente com lúpus ter comprometimento na pele, ela vai no sol, fica com lesões na pele, é comum ter queda de cabelo, é comum ter dores nas articulações e é comum ter outras manifestações, às vezes até que preocupam mais, como o comprometimento dos rins. Então, lúpus, em resumo, é uma doença autoimune, não localizada, sistêmica, que afeta várias partes do sistema do indivíduo. Doutor, pessoal que está em casa, como é que eu sei que eu estou com lúpus? Assim, um sintoma geralmente mais clássico, que geralmente fazem com que as pessoas te procurem, por exemplo, no consultório. Qual é? Bom, primeiro, um dado que é importante falar é que lúpus é uma doença que tem uma incidência maior no sexo feminino. Então, a mulher, ela tem 8 vezes mais lúpus eritematoso sistêmico do que o homem. E, habitualmente, a doença começa em idade adulta, geralmente depois dos 15 até os 40 anos, quando começa. Mas a gente tem casos de lúpus na infância e tem casos de lúpus de início tardio. Mas geralmente como é que esse paciente vem e faz com que o médico suspeite de lúpus? É aquele doente que estava bem, habitualmente uma mulher adulta jovem, que começa a ter dores articulares, queda de cabelo, mancha na pele com o sol e que procura um médico, às vezes um médico clínico ou no pronto atendimento e começa a perceber que os exames de laboratório também estão mostrando alguns dados. Passou a ter uma anemia, está perdendo proteína no exame de urina, algo não vai bem. Como os sintomas não são localizados, é muito sistêmico, existe esse raciocínio, puxa, será que não é uma doença autoimune? E qual doença autoimune afeta esse tipo, né? Mulher, adulta, com esses sintomas? Então, os sintomas que fazem o alarme para pensar em lúpus basicamente são esses. Doutor, pessoa que tem lúpus, ela pode levar uma vida normal? Ela precisa se precaver de alguma situação? Ou ela pode levar uma rotina normal como qualquer outra pessoa? Bom, essa é uma pergunta bastante importante, né? No passado, os tratamentos para lúpus não eram tão efetivos. E aí eu estou falando de 30 anos atrás, 20 anos atrás. Com o aperfeiçoamento do tratamento medicamentoso do lúpus, hoje você tem uma série de medicamentos novos que fazem com que esses doentes entrem em remissão da doença. A doença não cura, ela não desaparece, mas o doente fica com a doença sem atividade na grande maioria das vezes. E esses pacientes, eles podem vir a ter vida normal, desde que eles tenham alguns cuidados. A manutenção do tratamento, evitar exposição solar. O doente com lúpus, quando ele pega sol, ele lesa a pele. E ele lesando a pele, ele estimula a piora não somente das lesões de pele, mas do lúpus como um todo. Então, hábitos, né, como bom controle do peso, não fumar, evitar exposição solar exagerada, são cuidados com que a gente fale para os pacientes com lúpus. O senhor falou aí que atinge principalmente as mulheres. Por exemplo, a mulher tem lúpus e engravida. O filho dela vai nascer com lúpus? Bom, isso é um outro dado, né? A princípio, mulher com lúpus pode engravidar,
desde que o lúpus, de preferência, esteja fora da doença ativa, ele tem que estar controlado. E também a mulher com lúpus pode engravidar, desde que ela, naquele momento, né, quando está planejando engravidar, ela não esteja tomando remédios que são de risco da gravidez. Então, existem alguns medicamentos que são temerosos durante a gestação. E quanto a passar o lúpus para a infância, isso pode de fato existir, é o que a gente chama de lúpus neonatal. Mas é um achado que não é comum, ele depende de uma característica do lúpus, o paciente tem que ter um anticorpo específico, como se fosse um desses autoagressores específicos, que é o anti-Ro, e aquilo pode passar a placenta, né? E quando ele atravessa a placenta, aquilo pode gerar autoimunidade do feto. Então, isso pode ocorrer. Mas, de uma forma geral, é seguro as pacientes com lúpus engravidarem, sim. Estamos conversando aqui com o Dr. Ivânio, diretor científico da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor, ainda sobre essa questão do lúpus, como o senhor disse, às vezes ela aparece na pele, ali de repente alguma manchinha, algum rosto empolado. Mas não é transmissível, né? A pessoa pode ter o contato direto, porque muita gente, por ser uma coisa que às vezes está exposta na pele, pensa, se eu tocar ali, de repente eu vou pegar também, mas não é assim. Não, lúpus não é uma doença que transmite, lúpus é uma doença que tem como base clínica causal esse desequilíbrio do sistema imune, né? E que, embora alguns vírus podem ter sido desencadeadores do processo, mas ela não é uma doença transmissível. Tá? Filtro solar ajuda? Ajuda, sem dúvida nenhuma, né? Então, fotoprotetores para evitar essa exposição e a irradiação na pele, né? Isso é importante, isso é uma medida que habitualmente a gente prescreve para os pacientes. E o tratamento com o reumatologista? Sim, essa é uma doença que existe um conhecimento específico sobre ela. Então, as drogas têm uma situação muito específica do ponto de vista da escolha do medicamento, a dose do medicamento. Então, a gente está lidando com drogas que mexem com o sistema imune. E isso também tem o outro lado, que é a diminuição da imunidade também expõe o doente à infecção. Então, o bom reumatologista, ele está treinado não somente para fazer o diagnóstico precoce dessa paciente, mas ele também está treinado para, diante daquela paciente com lúpus, escolher o melhor tratamento e que seja adequado para o grau de gravidade. Porque se você tem um lúpus pouco grave, só com comprometimento da pele, o tratamento não vai ser tão intenso quanto aquela lúpica, aquela paciente com lúpus que tem comprometimento renal. Então, sem dúvida nenhuma, o reumatologista é o melhor médico para ver esse tipo de paciente. E é quem mais produz cientificamente estudos acerca disso. Então, é importante procurar o médico. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos, contribuiu bastante com a gente, com o pessoal que está em casa, nos acompanhando. E volte mais vezes para falar conosco aqui na TV Pai Eterno, seja sempre bem-vindo. Obrigado. Tá certo, obrigado Alex, obrigado também ao doutor por falar sobre esse assunto, né? Uma doença tão séria como essa. Felizmente, como o doutor mencionou aí, já existe um tratamento muito eficiente, então basta existir ali o acompanhamento de um profissional reumatologista. Abraço para ele aí por ter nos ajudado a entender um pouco mais sobre esse assunto.